que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos nos baseando em Salmo 39, os versos 1 ao 4. O mais sábio a se fazer diante de pessoas que falam sobre nós ou nos afrontam é ficar em silêncio. Meus queridos, em Provérbios 15, versos 1 e 2 diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Por isso, meus queridos, nós precisamos ter este domínio próprio, de nos aquietarmos e esperarmos na justiça de Deus, porque muito mais Deus nos justificará. Precisamos somente esperar nele. Aqui nesses versos, Davi está aflito e angustiado diante dessa situação. Além disso, o fez reflexionar sobre sua vida e sua conduta. Pode ser que não tenha sido adequada em algum momento, e ele se arrepende. Meus queridos, nós constantemente estamos aprendendo, reforçando também o que acreditávamos ser o certo a se fazer em determinada ocasião e ao longo do tempo continua da mesma forma, e mudanças sim são necessárias na nossa conduta em relação ao nosso próximo, que infelizmente alguns nos ferem com palavras ou até mesmo por expressões faciais desfavoráveis a nós, e não necessariamente em palavras, e nós já de alguma forma entendemos que aquela pessoa não está muito favorável a nós naquele momento, e é preciso ter este entendimento de se afastar em algumas situações. Alguns, infelizmente, não movidos e dominados pelo Espírito Santo de Deus, são pessoas que é um perfil comportamental chamado sanguíneo. São pessoas mais impulsivas. São aquelas pessoas que vão responder, comumente as pessoas falam, na altura da ofensa que o outro proferiu em relação a você. E não é o sábio a se fazer. Nós precisamos ser sábios, meus queridos, e ter essa iniciativa, como é orientado pela palavra de Deus em Provérbios 15, desta resposta branda, dessa resposta calma, ou mesmo retirar-se do local, para que assim, posteriormente, quando o outro estiver mais calmo, conversar. E também, meus queridos, aqui nessas reflexões iniciais desse Salmo 39, foi realmente uma conduta do salmista Davi, que ele acreditou que não estava apropriado, e ele, como sabiamente conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele compôs esse salmo também para nos instruir, para nós avaliarmos as nossas condutas, as nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria? Oremos. Grandioso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. As mais diversas ocasiões e situações pelas quais nós passamos, nós precisamos ter sabedoria. E o Senhor disse em Tiago que nós, se pedíssemos, o Senhor nos concederia abundantemente. E nós precisamos, Senhor Deus, porque há situações pelas quais, Senhor Deus, nós precisamos esperar em Ti, na Sua justiça. E não adianta nós falarmos, porque é do Senhor que vem a instrução da sabedoria e a justiça plena e perfeita. Paizinho querido, nos ajude a sermos
mais pacíficos, a termos a iniciativa de muitas vezes nos retirarmos para posteriormente ocorrer um diálogo que não será resolvido naquele momento. Só nos dê, Senhor Deus, o domínio próprio que tanto menciona a respeito do Espírito Santo, que nós precisamos agir como o Senhor agiria e sermos também dominados se temos esse perfil mais sanguíneo, mais impulsivo, e até mesmo reconhecemos que falamos de maneira inapropriada quando estamos agitados, e nós precisamos que o Senhor nos dê palavras que vão edificar, palavras sábias para essas ocasiões, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.